Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai adentrar na primeira lei da termodinâmica, analisando as transformações. Então, será as aulas 23 e 24 será analisando a primeira lei da termodinâmica para algumas transformações gasosas. As três que a gente já estudou. Primeiramente, a gente vai começar com a transformação isobárica. Quando que é a transformação isobárica? É a pressão constante, portanto, o gás sofre uma mudança de estado, mas a pressão fica constante. Então, digamos que o gás está aqui, ó, em A, com a pressão PA, e ele vai para cá, ó, ele sofre uma variação do volume. Então, aqui está com o volume AA, e ele vai para o estado B. Então, ele faz essa aqui, ó, ele faz essa transformação com o tempo. Então, ele está com um volume B. Ou melhor, volume B, ó, e aqui está com volume A. Perceba que a pressão sempre é constante, é sempre P, a pressão. Se a pressão é constante, então a gente vai lá para a primeira lei da termodinâmica. Você tem que a variação da energia interna do gás vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. Perceba que nesta transformação você tem um trabalho. Se o trabalho aqui sendo de A para B, você tem que o volume está aumentando, portanto o trabalho vai ser positivo. Então o trabalho para essa reação vai ser positivo. Bom, a quantidade de calor, você tem que de A para B, você sabe que se o gás esquenta ou esfria, colocando as hipérboles isométricas, né? Aqui, ó, isotérmicas. Aqui está uma e aqui está outra. Perceba que você se afastou do eixo, portanto a temperatura de A e aqui a temperatura de B. Se a temperatura de A é menor que a temperatura de B, portanto esse gás recebeu calor, portanto a quantidade de energia desse gás é positiva. Ok? Então, se o trabalho é positivo e a quantidade de energia você aumentou, a quantidade de calor aumentou, então se aqui é positivo, vai dar que a variação da energia interna do gás é positiva, é maior que zero. Ok? Então, esse gás realiza trabalho, porque ele tem um volume, ele aumentou o volume. Perceba que o volume de B é maior que o volume de A. Por exemplo, aqui seria 2 e aqui seria 8, ele teve uma variação de 6. Então o trabalho aqui, 6, aqui seria metros cúbicos. E o volume em metros cúbicos, né? O volume em metros cúbicos. Então ele teve uma expansão. Uma expansão tem que o trabalho é positivo. E se o trabalho é positivo, ele esquenta porque a temperatura é maior. Portanto, a variação da energia interna do gás vai ser uma constante multiplicado pela variação da temperatura. A temperatura aqui, ó, vai ser positiva. Por quê? Porque a temperatura final é maior que a temperatura inicial pelas isotérmicas. Então, você tem essa relação toda aqui, ó, quando você vê um gráfico de uma transformação isobárica. Você tem que o trabalho é positivo de A para B, porque ele realiza uma expansão. Você tem que a quantidade de calor vai ser positiva, porque o gás esquenta. E você tem que a variação da energia interna do gás vai ser maior do que zero. Ok? Você tem que o trabalho desse gás vai ser a pressão, que é a pressão aqui, multiplicado pela variação do volume, né? Então não se esqueça disso aqui. Ok? Então, para uma transformação isobárica, você tem, se você sofrer uma expansão, você tem que o trabalho é positivo, a quantidade de calor vai ser positiva, portanto, a variação da energia interna do gás também é positiva. Ok? Então, isso tudo de A para B, nunca se esqueça. Se for de B para A, muda tudo. Vai ter que o trabalho é negativo, a quantidade de calor vai ser negativa, portanto, a energia interna do gás vai ser negativa também. Ok? Então, se ele for de B para A, tudo muda. Mas se ele for de A para B, será essa consequência aqui, ó. Será essa análise. Agora vamos para as transformações, transformação isométrica. O que é a transformação isométrica? É a isocórica, é quando o volume é constante. O volume é constante.
Ok? Então, a transformação isométrica, você tem que o volume é constante. Então, está variando a temperatura e está variando também a pressão. Digamos que você está com um gás, o gás no estágio A. Aqui. Ele tem uma pressão A e ele está aqui ó, em A. E ele sofreu uma transformação e ele passou para B. Ó. Perceba que o volume é constante. O volume de A vai ser igual ao volume de B. Perceba que a transformação foi nesse sentido aqui, ó. Então ele saiu do estado A, com a pressão A, e foi para o estado B, ó, com a pressão B. Ó, aqui a pressão A e aqui a pressão B. Então se ele foi de A para B, ele sofreu uma transformação. Houve uma variação na sua pressão, a sua pressão diminuiu. Então aqui, ó, você tem que colocar as isotérmicas. Perceba que aqui está a hipérbole das isotérmicas, ó. Tem uma hipérbole aqui e tem outra aqui, ó. Então, a temperatura de A e aqui está a temperatura de B. Qual está mais próxima do eixo? A temperatura de B. Portanto, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Você tem que saber daquela reação, daquela equação, né? PaVA é igual a PbVB dividido pela temperatura de A dividido pela temperatura de B. PvT, PVT povotó, né? Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final multiplicado pelo volume final dividido pela temperatura final. PVT povotó. Bom, você sabe que nessa transformação o volume é constante. Então você tem que a pressão de A dividido pela temperatura de A vai ser igual a pressão de B dividido pela temperatura de B. Então, se você diminui a pressão, necessariamente você vai ter que diminuir a temperatura. Por isso que a temperatura de B é menor que a temperatura de A. Então, a temperatura de A, porque está em uma pressão maior, você tem que a temperatura é maior de A, ok? Com isso, você consegue essas duas informações ou pela equação geral dos gases ou pelas hipérboles, as semi-hipérboles das isotérmicas, ok? Bom, o que você tem nessa reação, né, para a primeira lei da termodinâmica? Se você não tem trabalho, o trabalho aqui é zero, né? Não existe trabalho, por quê? Porque não está variando o volume é constante, o volume de A é igual ao volume de B. Então, você vai ficar com a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor. Então, se o gás vai de A para B, você percebe que o calor de A para B, de A para B, você tem que a quantidade de calor é negativa. O gás perde calor. Por quê? Porque ele está perdendo calor para o meio, para que sua temperatura diminua, ok? Então você tem que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Portanto, a variação da energia interna, o que é quantidade de calor? É a massa do gás multiplicado por uma constante multiplicado pela variação da temperatura lá da termodinâmica. Portanto, isso aqui ó, é uma constante, né? Então, a variação da energia interna do gás vai ser igual à sua variação da temperatura. Então, como que você sabe que aqui ó, de A para B, se a quantidade de calor é negativa, portanto, a variação da energia interna do gás também é negativa. O gás está esfriando. Por que você também saberia disso? Porque para diminuir a pressão, você sabe que pressão é força sobre área. Então, para diminuir a pressão, você tem que diminuir a força, deixando a área constante, porque o volume é constante. Então, como é que você diminui a força, as colisões? Como é que você diminui as colisões, a energia da colisão no recipiente? Diminuindo sua temperatura, somente. O gás vai diminuir sua pressão, diminuindo sua temperatura. Quanto menor será a sua energia cinética das partículas, a sua soma das energias cinéticas das partículas, menor será o choque com o recipiente, portanto, menor será a sua pressão. Portanto, se você sair de A para B, você está esfriando o gás. Porque sua energia interna do gás é negativa, assim como a quantidade de calor também é negativa. O que teria acontecendo? O gás inicialmente estava com a pressão A e ele se aproximou de uma fonte fria, por exemplo, de um gelo. Ele se aproximou do gelo. Então ele perde calor para a fonte fria.
espontaneamente. Então, se ele está perdendo calor, a sua temperatura está diminuindo, o que faz que a pressão também diminua, ok? Então, essa é a relação da primeira lei da termodinâmica para uma transformação isométrica, com um volume constante. A variação da energia interna do gás será exatamente igual à quantidade de calor. Portanto, se a quantidade de calor aumenta, você tem que a variação da energia interna do gás aumenta também. Se você sair de B para A, fazer ao contrário agora. Se você sair, aqui foi de A para B, E se você for de B para A, então de B para A, será que a quantidade de calor vai ser positiva. Por quê? Porque o gás está mais quente. Então, de B para A, você tem que a variação da energia interna do gás também vai ser positiva. Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor fornecida ou recebida menos o trabalho. Mas você tem que o trabalho aqui é zero, portanto a variação da energia interna do gás vai ser igual à quantidade de calor para uma transformação isométrica. Nunca se esqueça disso, ele vai perguntar assim no enunciado. Bom, ocorreu uma transformação isométrica, a variação da energia interna do gás vai ser igual a quem? Igual ao trabalho? Não, falso. Igual à quantidade de calor recebida ou fornecida pelo gás, ok? Se ele receber calor, ele tem que a sua energia interna aumenta porque ele está em uma temperatura maior. Se ele perder calor, então de B para A, ele está recebendo calor. Ele recebe calor, portanto o calor aqui é positivo. Enquanto de A para B, ele está perdendo calor, portanto o calor aqui é negativo, ok? Agora vamos para a última transformação, que é a transformação isométrica. Não, a transformação isotérmica, desculpe, isotérmica. A transformação isotérmica é aquela que a temperatura é constante. Então vamos fazer aqui, ó. Vou apagar isso aqui só para deixar o gráfico. Então, transformação isotérmica. Como que é a transformação isotérmica? Perceba que essa aula a gente está reunindo todos os conceitos das duas aulas anteriores, o conceito da aula anterior da primeira lei da termodinâmica, e agora eu estou unindo as duas. Eu estou colocando as transformações gasosas junto com a primeira lei da termodinâmica e analisando o que acontece com o gás de acordo com a primeira lei da termodinâmica quando ele sofre uma transformação. Portanto, a transformação isotérmica. O que é isotérmica? É quando a temperatura é constante. Iso de igual. Então, quando ocorre a transformação do gás, que é isotérmica, de temperatura constante. Portanto, iso igual, temperatura térmica é temperatura. Portanto, a temperatura fica constante. Ok? Se a temperatura fica constante, você sabe aquela relação, né? PA vezes VA dividido por TA vai ser igual a PB, VB dividido por TB. Então, se as temperaturas são iguais, PA, VA vai ser igual a PB, VB. Portanto, isso aqui vai ser uma hipérbole, inversamente proporcional. Se você aumentar o volume, você diminui a pressão. Digamos que você sai de uma pressão A, aqui ó, pressão A, com um volume A. E você vai para o volume B. Qual vai ser a pressão? A pressão vai ser a PB. Então, a hipérbole isotérmica é isso aqui, né? Faz isso, ó. Isso aqui é uma hipérbole isotérmica. Portanto, aqui você está com um volume A e uma pressão A. E depois você vai para um volume B e uma pressão B. Um volume B e uma pressão B. Ok? Então, o que está acontecendo aqui para esse gás, para essa transformação? Bom, você tem que aqui é uma função inversamente proporcional. Se você aumenta o volume, você diminui a pressão. Porque se eu aumentei o volume, sendo essa transformação para cá, ó, de A para B, de A para B. Essa transformação vindo para cá, você tem que eu aumentei o volume, portanto eu diminuí a pressão. Pressão de A, aqui ó, pressão de A. Então eu diminuo a pressão, mas eu aumento o volume. Bom, o que a gente pode analisar sobre a primeira lei da termodinâmica para essa reação?
para essa transformação, desculpe. A energia interna do gás vai ser zero, né? Não vai ter variação da energia interna do gás. Mas vai ter trabalho. O trabalho aqui de A para B. Então, o trabalho de A para B vai ser um trabalho positivo. Ok? Então, se a energia interna do gás não se altera, vai ser igual a temperatura do início é igual à temperatura do gás, do final. Portanto, você sabe que a energia interna do gás é igual a uma constante multiplicado pela variação da temperatura. Você tem que isso aqui é zero, né? Porque a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, a variação da energia interna do gás é igual a zero. Ok. Mas, você sabe que a primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Portanto, se você deixar isso aqui igual a zero, passar o trabalho positivo, você tem que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Então, quando o enunciado falar que houve uma transformação isotérmica, aquela que a pressão é constante, você fala automaticamente que a quantidade de calor fornecida para esse sistema vai ser igual ao trabalho, ok? Então, de A para B, você tem que o trabalho é positivo, portanto, o calor foi doado, né? Ele recebeu o calor, o gás recebeu o calor. Então, todo o calor que ele recebeu, ele transformou em trabalho. Então, você aumentou a pressão, não, você aumentou a energia cinética média das partículas. Elas se chocaram com o recipiente, fez com que o volume aumentasse. Então, deixou a temperatura constante. Portanto, de A para B, o calor vai ser, portanto, de A para B, o calor vai ser positivo, porque o trabalho é positivo. E se fosse de B para A? De B para A, você tem que o trabalho vai ser negativo, porque vai ser uma compressão. Então, o trabalho é negativo. Então, de B para A, se o trabalho é negativo e a quantidade de calor é igual ao trabalho, a quantidade de calor vai ser também negativa. Portanto, o gás vai ceder calor para uma fonte fria. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, ó, é o que vai ser perguntado no enunciado. Ele vai falar qual vai ser a transformação, se é uma transformação isobárica, uma transformação isométrica ou uma transformação isotérmica. E ele vai perguntar a quantidade de calor que o gás recebeu vai ser igual ao trabalho, vai ser igual à variação da energia interna do gás para uma transformação isotérmica? Não, porque a variação da energia interna do gás vai ser zero. Não se esqueça que a variação da energia interna do gás, ela é a temperatura do gás, enquanto que a quantidade de calor é o que ele fornece ou ele recebe. São diferentes, são unidades diferentes. Bom, vamos agora para uma transformação muito perguntada pelos vestibulares, que é a transformação adiabática. Eu vou apagar aqui e a gente vai falar sobre a transformação adiabática, uma transformação muito importante até para o nosso cotidiano. Vamos ver o que acontece, como que ela ocorre. Então, ao falar dessas três transformações e analisando a primeira lei da termodinâmica, você tem que a transformação isobárica, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. A transformação isométrica não tem trabalho, portanto, a quantidade de calor será igual à variação da energia interna. E a isotérmica, você tem que a variação da energia interna do gás é igual a zero, portanto, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Bom, agora vamos para a transformação adiabática. O que é isso, adiabática? Bom, a transformação adiabática é uma transformação, vou colocar aqui o que ela é. Bom, transformação adiabática. Bom, a transformação adiabática é uma transformação que ocorre, primeiramente, é uma transformação muito rápida. Por ser muito rápida, segundo, por ser uma transformação muito rápida,
é uma transformação que não há troca de calor. Portanto, a quantidade de calor vai ser igual a zero. Bom, o que é uma transformação adiabática? Até o gráfico dela é diferente. Colocando um eixo cartesiano PV aqui, ó, PV, você tem que um gás quando está com volume A, com a pressão A, aqui, ele está aqui. Digamos que ele está aqui, ó, no estádio A. E ele vai para um volume B e vai para uma pressão B. Bom, então ele vai para cá. Aqui parece muito com uma transformação isotérmica, mas não é uma isotérmica. Perceba que o gráfico vai ser isso aqui, ó, vai ser como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é uma transformação isobárica, ou melhor, adiabática. Deixa eu fazer melhor aqui. Isso aqui será uma transformação adiabática. Perceba que não é uma hipérbole. Não é uma hipérbole. É como se fosse É porque seria melhor olhar num desenho, no gráfico, assim, de computador. Por quê? Porque vai ficar melhor para vocês perceberem. Mas é como se fosse assim, ó. Não é uma hipérbole de isotérmica, porque a temperatura não é constante. Então, o que a gente pode analisar de uma transformação adiabática? Isso aqui seria qual é o nome? Seria seria uma transformação adiabática, e você tem que as isotérmicas vai passar aqui, assim, ó. Isso aqui seria isotérmica. E a adiabática estaria abaixo da isotérmica. Então, isso aqui, ó, é a hipérbole. Isotérmica. E isso aqui seria a transformação adiabática, portanto, isso aqui seria a adiabática. O que é interessante falar da adiabática? Vamos lá. Você tem que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, se a quantidade de calor para uma transformação adiabática é zero, você tem que a variação da energia interna do gás vai ser igual menos o trabalho. Bom, a partir daqui, ó, a gente pode ter duas consequências. Quais são? Bom, vamos lá. Se ocorrer, vou apagar essa hipérbole isotérmica aqui, para a gente falar o que pode ocorrer para uma transformação adiabática. Vamos lá. Se ocorrer uma expansão adiabática, que é o que está ocorrendo aqui, né? Tá vendo que tá tendo uma expansão? Para cá é uma expansão. Então, para cá é uma expansão. Quando ocorre uma expansão, então de A para B, você tem que o trabalho vai ser positivo. Então, se você colocar aqui, ó, por exemplo, a variação da energia interna do gás vai ser igual a menos a um trabalho positivo. Esse resultado vai dar negativo, menos com mais é negativo. Portanto, quando você tem um trabalho positivo, a variação da energia interna do gás vai ser negativo, vai ser um número menor que zero. É o contrário, quando você tem um trabalho positivo, você tem uma variação da energia interna do gás negativa. Portanto, o gás esfria. Vamos para um exemplo, ó. Exemplo cotidiano. Exemplo para uma expansão adiabática. Vamos lá. O desodorante. Quando você pega o desodorante e você aperta o desodorante, você tem que o volume está aumentando. Portanto, o trabalho é positivo, mas é uma reação tão rápida que faz com que a quantidade de calor do sistema seja zero, não tenha alteração. Portanto, se a quantidade de calor é zero, se você tem um trabalho positivo, você tem a energia interna do gás, ela é negativa, portanto, o sistema esfria. O que é importante falar?
que quando você aperta o desodorante por muito tempo, você está realizando um trabalho positivo, o gás está passando por uma expansão, está tendo mais espaço para o gás permanecer, porque digamos que você está com um recipiente aqui, ó. Esse aqui seria o desodorante. Então ele está com o gás aqui lotado. Aí você vai lá e aperta o botãozinho aqui, ó. Apertou o botãozinho. Aí ele vai perder o gás, né? Por meio externo. Então esses gases aqui vão estar com um volume maior. Então o volume aqui, ó, foi positivo. Então o volume foi positivo. Portanto, teve um trabalho positivo. Mas o que você sente quando você aperta? O gás esfria. Você sente o desodorante, o recipiente esfriando quando você aperta. Por quê? Porque o gás está expandindo, mas não tem a quantidade de calor é igual a zero, não tem troca de calor com o meio. Então faz com que a variação da energia interna do gás seja igual a menos o trabalho. Se o trabalho é positivo, fica menos com mais, que o trabalho é positivo. Então a energia térmica do gás vai ser negativa. Então vai ser menor do que zero, o gás esfria. Então toda vez que vir uma questão que fale, bom, ocorreu uma transformação adiabática e houve uma variação do volume positiva, houve uma expansão. Você já sabe de cara que ali o ambiente o sistema vai esfriar. Por quê? Porque a energia interna do gás vai ser negativa, portanto a temperatura final vai ser menor do que a temperatura inicial, que vai dar uma temperatura negativa, portanto o gás esfria. Mas pode ocorrer de A para B, né? De B para A. Então de B para A é diferente. Então de B para A é uma compressão. Então para cá é uma compressão. Então, vamos entender a compressão adiabática. Compressão adiabática de B para A. O que está ocorrendo aqui? Você percebe que de B para A, você tem que estar comprimindo. Portanto, o trabalho vai ser negativo. Trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, você tem que a variação da energia interna do gás é dada pela quantidade de calor menos o trabalho. Para uma compressão adiabática, para uma transformação adiabática, a quantidade de calor é zero. Portanto, a variação da energia interna do gás vai ser menos o trabalho. Para essa compressão, para uma compressão adiabática, você tem que, se o trabalho é negativo, qual vai ser o valor da variação da energia interna do gás? Então, a variação da energia interna do gás vai ser igual a menos o trabalho. Então, o trabalho aqui seria, sei lá, menos 20. Então, a variação da energia interna do gás seria menos com menos, mais 20 joules. Então, o trabalho, quando o gás sofre uma transformação adiabática, e essa transformação adiabática tem uma compressão, o gás esquenta. Percebe que essa isotérmica aqui, ó, tá maior que essa aqui, ó. Então aqui está mais longe, portanto a temperatura de A e aqui a temperatura de B. Então a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então quando você tem uma compressão adiabática, você tem um trabalho negativo, mas você tem a variação da energia interna do gás positiva. Um exemplo clássico, aquela bomba de encher pneu, ou aquela bomba de encher colchão, o colchão de gás. Quando você pega aquela bomba, digamos que aquela bomba é assim, né? Ela tá aqui, aí ela tem uma mangueirinha que ela solta o ar aqui para encher algo. E aqui tem uma manivela. Então quando você aplica uma força aqui, ó, você comprime o gás. Então depois de um tempo, essa manivela aqui vai estar mais baixa, aqui, ó, vai estar aqui. Então houve uma compressão, aqui estava uma altura e aqui está uma altura menor.
Então, quando você comprime o gás, você está realizando o trabalho, você está forçando o gás, você está forçando aquele sistema a ser comprimido. Portanto, a quantidade de calor vai ser positiva. Não, a quantidade de calor é negativa para a adiabática. Então, quando você comprime, você não tem quantidade de calor porque é uma reação muito rápida, o que faz com que a energia interna do gás será igual a menos o trabalho. Quando a compressão você tem que o trabalho é negativo, portanto a variação na energia interna do gás vai ser positiva. Você vai perceber que aquele ambiente começa a esquentar. E quando você faz aquilo, quando você pega aquela bomba e fica fazendo várias vezes, você sente o ambiente cada vez mais quente. Se você colocar a mão naquela bomba, ela vai estar quente. Por quê? Porque ali é uma transformação adiabática. Portanto, eu dei os dois exemplos. Aqui o exemplo da bomba de encher pneu para uma compressão adiabática, e para uma expansão adiabática é o desodorante, que é os que mais vestibulares perguntam. Bom, para que a gente precisa saber da transformação adiabática com muita propriedade? Porque quando a gente for estudar o ciclo de Carnot, que é o ciclo mais o ciclo com maior rendimento para a segunda lei da termodinâmica, vai ser justamente duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. Portanto, você tem que saber como que é no gráfico uma transformação adiabática. Ela é diferente de uma isotérmica, porque a isotérmica passa por cima dela, então a adiabática é nesse estilo. Bom, você tem que saber da expansão adiabática, que o gás esfria, portanto a variação da energia interna do gás é negativa, e aqui é uma compressão adiabática. Você tem que o trabalho vai ser negativo, portanto a variação da energia interna do gás é positiva. Por quê? Porque isso tudo acontece porque a energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Para uma transformação adiabática não há troca de calor. Por quê? Porque é uma reação, uma transformação muito rápida. Então a quantidade de calor é zero. Então a variação da energia interna do gás vai ser igual a menos o trabalho. É sempre o inverso. Se você tiver um trabalho positivo, você tem que a variação da energia interna do gás vai ser negativa. Se você tem um trabalho negativo, você tem que a variação da energia interna do gás é positiva. Ok? Portanto, o gás esquenta ou o gás esfria para essas duas transformações. Bom, agora a gente vai falar só da transformação cíclica. O que acontece com uma transformação cíclica? Irei apagar tudo isso aqui e vamos analisar uma transformação cíclica a partir da primeira lei da termodinâmica. Então vamos analisar a transformação cíclica. Eu falei da transformação cíclica na aula anterior, mas nesta aula a gente vai analisar de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Transformação cíclica. Bom, para uma transformação cíclica, PV. Você tem que um gás sai do A e vai para o B. E ele percorre esse percurso aqui, ó. E ele volta, é uma transformação cíclica. Então, primeiramente ele está com uma pressão A e um volume A. E depois ele vai para uma pressão B e um volume B. Então aqui está a pressão B. Eu falei para você que o trabalho de uma transformação cíclica é justamente essa área aqui, né? Porque vai ser o trabalho primeiro
dessa área toda aqui, ó, de A para B, menos o trabalho, essa parte aqui, ó. Então vai ser primeiro, como é que você tem o trabalho do ciclo? O trabalho do ciclo vai ser o trabalho de A para B menos o trabalho de B para A. Então o trabalho do ciclo vai ser numericamente essa área, né? A área daqui, ó. Então esse é o trabalho do ciclo, ok? Bom, o que acontece para uma transformação cíclica? Você tem que a variação da energia interna do gás vai ser zero. Por quê? Porque toda vez que tiver uma transformação cíclica, se o gás ou perder energia ou ganhar energia, você tem que... não é um cíclico, né? Porque o cíclico sempre volta para o ponto inicial, ele vai e volta. Então toda vez que ele for e voltar, sempre a sua energia interna do gás tem que ser a mesma. Porque se for diferente, está ocorrendo alguma coisa de errado nesse ciclo. Então a energia interna do gás é zero. Se a energia interna do gás é zero, então você tem que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então se isso aqui é zero, então a quantidade de calor vai ser igual a o trabalho. Para uma transformação cíclica, se você sabe a quantidade de calor que esse gás está recebendo, então aqui ele recebe calor, porque as isotérmicas aqui é maior, então a quantidade de calor aqui no de ida é positiva, e a quantidade de calor aqui, ó, ele está doando, cedendo calor. Então o calor aqui é negativo. Então ele ganha calor, perde calor, o que faz com que a sua energia interna do gás seja sempre zero. Então a quantidade de calor vai ser igual ao seu trabalho. Bom, se no sentido, eu falei isso na aula anterior, no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. E no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, ok? Então, no sentido horário o trabalho é positivo, no sentido anti-horário o trabalho é negativo. Bom, como é que você tem a quantidade de calor? A quantidade de calor do ciclo vai ser igual à quantidade de calor recebido, que é essa parte que ele recebe, menos a quantidade de calor cedido, que é o que ele está doando aqui, ó, para que a energia interna do gás sempre seja zero, ok? Então, qual é o trabalho? O trabalho também, né? O trabalho vai ser o trabalho de expansão, porque aqui está se expandindo, o volume está aumentando, menos o trabalho de compressão. Então você tem toda essa relação aqui para uma transformação cíclica. Então qualquer transformação que você se deparar com a prova, você já tem que saber logo isso tudo de cara. É obrigatório você saber isso tudo. Para qualquer transformação, você já tem que saber a transformação, o que é constante e também relacionar com a primeira lei da termodinâmica. Então a aula de hoje foi isso. Na próxima aula iremos falar das máquinas térmicas e depois o ciclo de Carnot, que é muito importante, ok? Então deixa o like, compartilha, até a próxima aula. Tchau, tchau!